que é o amor, Dona Maria? Um sentimento muito especial. Que é o amor, Andréia? Vida. Quem mais? O que é o amor para você? Às vezes o amor é o filho, o amor é a casa, o amor é... O que o amor pode ser? Uma atitude. Estar na presença de Deus. Às vezes os nossos pais, né, representam o amor ou significam o amor, a nossa família. Às vezes a gente se sente amado também através de atitudes. Quando alguém te leva um bolo e fala assim, eu fiz para você, estava pensando em você. Você não se sente amada? Você não se sente especial, amado, importante? Alguém lembrou de mim? Uma visita, uma mensagem, um telefonema, um carinho, né? Representa, são formas de amor. Mas eu quero ler aqui em 1 João 4:8. Que diz assim: vamos ler o 4:10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para ser propiciação por nossos pecados. Outra versão diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aí eu falei assim para Deus: Senhor, mas o que é para eu falar então? E Ele disse assim: diga que eu os amo. Eu falei, mas que coisa simples, todo mundo sabe isso. Mas talvez a gente precise ter uma convicção maior disso. Eu disse, tem certeza, Deus, mas é para dizer isso mesmo? Aí eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, Senhor, se for para eu dizer isso para cada uma dessas pessoas que estão lá, então o Kemuel vai me dizer certa coisa. E não passou nem 2 minutos. O Kemuel veio até mim e disse exatamente aquilo que eu tinha pensado no meu coração. Então Deus quer dizer para vocês: eu os amo. Amo cada um de forma individual, cada um de forma especial, cada um de forma singular. Eu os amo. Esse é o recado que Deus mandou para mim e para vocês nessa noite. E aí Romanos 8. Vamos lá para Romanos. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por ti somos mortos todo dia, somos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou. Nós temos garantia do amor perfeito, o amor que se deu, o amor que se entregou, o amor que ressuscitou por nós. E hoje Ele diz: eu os amo. Eu amo cada um de vocês de forma especial e singular. Então eu quero te convidar para se colocar de pé. E além de receber esse amor que é tão perfeito, porque Ele é amor, nós podemos amar muitas coisas e de muitas maneiras e nos sentir amados através de muitas atitudes. Mas Ele é amor. Ele é o amor perfeito, pleno, puro, que se entregou por nós. Então, além de receber esse amor no seu coração, que você entregue também o seu amor a Ele, porque Ele é digno. Vamos orar e vamos agradecer por esse Senhor que nos amou. Pai, mais uma noite nos colocamos na Tua presença, agradecidos, Deus, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor se entregou por nós, entregou o Seu Filho por nós, Pai. E nós somos gratos por isso. Nessa noite, Deus, de celebração, queremos cultuar o Teu nome com a intensidade do nosso coração. Que esse amor que é derramado nos nossos corações pelo Teu Espírito seja abundante nessa noite, para que sejamos um pouco mais transformados, de glória em glória pelo Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus.
que possamos contemplar a Tua face, Deus, que possamos adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor. Tira toda a distração de nós, Pai, que os nossos ouvidos, Senhor, estejam em sintonia com aquilo que o Senhor quer liberar do céu para nós nessa noite. Que o Teu Espírito Santo fale de cada um, com cada um de forma individual, Pai, e se revele, Pai, através desse amor que é sem medidas, desse amor que é imensurável, desse amor que não tem fim. Que o Senhor fale, Deus, em cada coração. E se porventura, Deus, alguém ainda duvida ou não sente ou precisa de alguma maneira sentir esse amor, Pai, toca nessas vidas nessa noite, Pai. Nós repreendemos, Deus, todo pensamento que está fora da Tua palavra, da conformidade com a Tua palavra. Que nós possamos ter as nossas mentes renovadas nessa noite. Que a nossa mente esteja cativa ao Senhor. Que cada louvor possa entronizar o Teu nome. Que a mensagem, Senhor, venha de acordo com a Tua vontade, Pai. Que nós possamos ser aqui, Deus, verdadeiramente como aqueles que são tocados pelo Teu amor, mas que também tocam por causa do Teu amor em nós, Pai. Em nome de Jesus, toma cada vida, toma cada família. Aqueles que porventura não estão aqui, Pai, que sejam tocados, Senhor, por nós quando nós chegarmos nas nossas casas, Pai. Que possamos ser diferentes, que possamos tocar vidas através desse amor, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Pai, para que esse culto seja realmente, Deus, um culto agradável ao Senhor, Pai. Que o Senhor receba cada louvor como um aroma suave, Deus, em nome de Jesus. Se existe, Deus, qualquer atrapalho, Deus, para que não possamos Te cultuar, Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós repreendemos, Pai. Nós amarramos, Deus, todas as obras de Satanás que se levantam contra nós, que se levantam contra este culto, que se levantam contra a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Declaramos que, Senhor, o Senhor tem a liberdade para agir, que o Rei da Glória entre e que nós possamos, Senhor, sentir a Tua presença de forma palpável nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, receba a nossa adoração, receba cada louvor, Pai. Receba, Senhor, os nossos pecados. Desde já pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos que cometemos nesse dia, ou porventura, Senhor, nessa semana. Se o Senhor precisa revelar algo aos nossos corações que está desagradando o Senhor, fala conosco, Pai, para que possamos nos arrepender, Pai. Em nome de Jesus, que o nosso coração esteja inteiro diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. E que o Senhor receba esse culto, Pai. Em nome de Jesus. Que cada um possa prestar esse culto de forma individual e única, Pai. Porque o Senhor é digno. O Senhor é merecedor. O Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus fiel. É o Deus de toda a terra, Senhor. Como diz a Tua palavra, calem-se diante dEle toda a terra. Mas que nós possamos, Senhor, contemplar a Tua beleza e adorar, Senhor, ao Senhor na beleza da Tua santidade. Que possamos, Senhor, realmente render os nossos corações, e não só de lábios, Pai, mas que seja o fruto, Deus, da nossa conversão, da nossa mudança, do nosso amor pelo Senhor, Pai. Se tem alguém angustiado nessa noite, se tem alguém que está, Senhor, ansioso por algum motivo, nós apresentamos diante de Ti cada causa, cada situação, Pai, e pedimos que o Senhor intervenha, que o Senhor venha sobre cada situação, Pai, em nome de Jesus. Tira toda ansiedade, tira toda angústia, toda frustração, todo sentimento de impotência, Deus, em nome de Jesus, para que possamos realmente, Deus, estar inteiros diante do Senhor. O Senhor é o Deus, Criador dos céus e da terra. Agindo o Senhor, quem impedirá, Pai? Age em favor do Teu povo, age em favor da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Eu quero estar perto de Ti, Senhor, do Teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir voz de anjos no céu, cantando a Ti, aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Eu quero estar perto
estar ao teu lado, amando o pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, aleluias, cantando a ti, aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios a fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, o 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 grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios a fugir, na menção do Declare isso. nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno Não há poder que possa resistir, que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, declare, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Aleluia, aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. montanhas, Montanhas estremecem, demônios a fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença do poder do grande eu sou, do grande eu sou. o grande eu sou.
Só um pouquinho, glória a Deus. Só um pouquinho, glória a Deus. Eu queria que nesse refrão, montanhas estremecem, eu queria que o povo de Deus começasse a marchar. Montanhas estremecem. Profeticamente. Demônios a fugir. Um povo que marcha, luta. Na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no ensino que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Do grande, continue marchando. Do grande eu sou. Do grande eu sou. Do grande eu sou. Do grande eu sou. Oh, aleluias. Aleluia. Santo, santo, poderoso. O grande eu sou, que é digno. Não há outro poderoso. O grande eu sou. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, poderoso. O grande eu sou, que é digno. Não há outro poderoso. O grande eu sou. O grande eu sou. O grande eu sou. Você pode aplaudir ao Senhor. Juntos somos fortes. Marchando, marchando. Um povo forte é um povo que vai para frente. Ele marcha, ele não para. Não importa as dificuldades, continue marchando. Montanhas vão estremecer, demônios vão a fugir diante da presença do Rei que está em sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Santo, santo, Aleluia, santo. porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que o nosso ser não se canse de declarar isso. Que o nosso ser não se canse de declarar o quanto ele é santo, o quanto ele é digno. Nós estamos aqui para render graça e louvor. Nós estamos aqui para cultuar ele. Nós estamos aqui muito mais para dar do que para receber. Porque tudo ele tem nos dado. Tudo ele tem nos dado. Nós só precisamos agradecer, Senhor. Hoje nós abrimos o nosso coração essa noite para entregar tudo que temos. Tudo que temos. Se até tiver coisas ruins dentro de você, entrega para o Senhor, porque Ele pede para que a gente lance os nossos fardos, que são pesados, difíceis de carregar, e trocar por algo dele que é suave, que é leve. Então abra o seu coração e entregue, porque dele é todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a
glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus. A Ele a glória, a honra, o louvor. Pode aplaudir, fique à vontade. Sinta a vontade. Você é livre nesse lugar. Você é livre. Dê liberdade ao Espírito Santo. A Ele a glória, o louvor, a honra. Sim, Jesus. Glórias. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Santo, Santo. Santo, Santo. Com a criação eu canto.
vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes de louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Sim. Ele vai vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, Extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e há de vir. Na criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e há de vir. com a criação Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e há de vir. com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Continua declarando que Ele é santo. A gente declarou, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para você. Ele tem sido tudo para você. Se não tem sido, declara santo, 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 até que Ele seja tudo para você. Santo, santo, santo. A tua boca não pare de declarar, porque os anjos cantam, Ele é santo. Porque na glória cantaremos, Ele é santo, santo, santo. Que santo seja a sua canção entoada, até que Ele seja tudo para você. Santo, santo, santo. Senhor, nós declaramos que Tu és santo, Senhor. Tu és santo, 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 Pai. Que nossa boca não se canse de dizer o quanto Tu és santo, o quanto Tu és adorado, Pai, por cada um de nós, ó Pai. Se existe algo que tem bloqueado, ó Pai, que caia por terra, porque o Senhor é santo, Pai. O Senhor é santo. Tu és santo.
Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Jesus. Obrigada, Senhor, porque um Deus tão grande, um Deus tão tremendo, um Deus tão santo se inclina por nós para ouvir a nossa oração, se inclina para ouvir a nossa adoração, se inclina para ouvir cada oração que se faz neste lugar, se inclina, Deus, por causa de nós. Muito obrigada, Senhor. E queremos realmente declarar, Pai, que Tu és santo, 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 santo. É santo, Pai, é santo no céu, na terra, debaixo da terra. E declaramos que todo joelho se dobrará e confessará que Tu és o Senhor. Porque Tu és um Deus santo, um Deus que nos redimiu. E por causa disso nós podemos declarar: santo, 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 santo. Santo é o Senhor, santo é o Seu nome, santo é o nosso Deus. Santo é o Senhor e merece a nossa adoração. És digno, Senhor, de ser adorado neste lugar. És digno, Senhor, de que cada joelho se dobre diante dos Teus pés. Tu és santo, Senhor. Santo, 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 santo. E não há outro como o Senhor, Jesus. Não há outro diante de quem nós nos curvamos. Não há outro diante de quem nós peçamos. Porque o Senhor é o único que é santo. É o único que morreu e ressuscitou por nós. Obrigada, Senhor, porque em nenhum momento, Pai, o Senhor desistiu de nós. Nem mesmo, Deus, enquanto era açoitado, enquanto era humilhado, enquanto carregava os nossos pecados. Ainda assim, Pai, ainda assim o Senhor permaneceu. Ainda assim o Senhor não desistiu. Ainda assim o Senhor pensou que valeria a pena. O fruto do Teu trabalho, Senhor, está aqui reunido hoje, Pai, para declarar que Tu és santo, para declarar que Tu és o nosso Senhor, para declarar que Tu és um Deus bom, Pai. Muito obrigada, porque nem diante da morte, do inferno e das trevas, o Senhor retrocedeu, Deus. Por isso hoje nós declaramos que nós somos sim um povo forte, Deus. Um povo forte porque o Senhor nos faz forte, porque o Senhor não desistiu, o Senhor naquela cruz, o Senhor se entregou por nós para que nós também não retrocedêssemos, Pai. Muito obrigada, Jesus, por ter levado, Senhor, todos os nossos pecados. E hoje nós podemos declarar que Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus santo, Pai, o nosso Deus maravilhoso, que é um Deus tão grande, tão grande, tão grande, mas ainda diz assim: eu me importo e eu digo que eu os amo. Muito obrigada, Jesus, por esse amor que se entregou por nós, por esse amor que nasceu e morreu para nos salvar, Pai. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício naquela cruz por cada um de nós, Pai. Nós adoramos o Teu nome, Pai, e Te entregamos cada louvor. Recebe cada aplauso, recebe cada oração, recebe cada palavra, receba cada entrega, Senhor, no Teu altar, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias ao nosso Deus. Pode se assentar. Nós vamos para o nosso momento de oferta. E na sexta-feira nós falamos sobre entrega, né? Que nós somos um povo forte, sim, porque nós entregamos. E quem entrega é aquele que decide ceder. Quem entrega é aquele que realmente entrega o seu livre-arbítrio e fala: eu entrego. Aquele que arranca é o usurpador. Aquele que tira é o ladrão. Mas o nosso Deus se entregou e Ele nos deixou o exemplo para que nos entreguemos também. E Romanos 11:36 diz: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. Toda entrega é para Ele. Toda oferta é para Ele. Todo culto que se presta nesse lugar é para Ele. E eu quero repetir um pouquinho do que eu falei na sexta sobre essa entrega de Abraão e de Ana. Abraão, ele desejava um filho, mas a gente não vê ele orando todo o tempo para Deus. Mas Deus fez uma promessa a ele: Abraão, você terá um filho.
E quando ele apareceu ali na casa de Abraão, nas tendas, ele disse: daqui a 1 ano, você estará com seu filho, a sua mulher vai gerar e vai ter esse filho. E eles riram e acharam que seria impossível, mas Deus cumpriu a sua promessa. Então Abraão entregou a Deus um filho sem que ele tivesse pedido. Deus entregou a Abraão um filho sem que Abraão tivesse pedido. Mas chegou um momento em que Deus pediu para Abraão esse filho e ele entregou. Ana foi diferente de Abraão. Ela orava e pedia para Deus esse filho. Deus ainda não tinha dado, até que em certo momento Deus decidiu entregar esse filho a ela. E ela, por vontade própria, sem que Deus pedisse, disse: eu devolvo ao Senhor, eu entrego ao Senhor. E a nossa entrega mais perfeita foi Jesus, que disse: eu me entrego por vocês. Sem que nós pedíssemos, sem que nós imaginássemos que tão grande entrega poderia chegar até nós. E eu disse que os filhos de Deus precisam aprender com Deus. E Deus sempre entrega. Deus entregou um filho a Abraão, Deus entregou um filho a Ana, e Deus entregou o filho a nós, o Cristo. E nesse momento de oferta, eu quero te convidar também a fazer essa oferta, entregando das suas finanças parte daquilo que Deus te dá. Quem é que pode dar a Deus sem que primeiro Ele tenha nos dado? Tudo o que temos é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nada é propriamente nosso se o Senhor não nos der. Não temos saúde se o Senhor não nos der. Não temos uma família se o Senhor não nos der. Não podemos nem falar se o Senhor não nos permitir que falemos. Então tudo Ele nos deu primeiro e nós devolvemos a Ele. E cada entrega que essas pessoas fizeram é porque elas sabiam que ia produzir 100 vezes mais. Muito, muito, muito mais. Isaac, dele veio uma grande multidão. De Ana, o grande profeta, vieram muitos outros profetas e reis foram ungidos através da vida dele. E através de Jesus, a nossa salvação eterna. Então que você também possa entregar um pouco daquilo que o Senhor já tem te dado. Pode trazer sua oferta. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Pai, te damos graças, Senhor, por cada semente depositada nesse gasofilácio, que assim como cada entrega, que nós possamos receber também o fruto dessa entrega, que ela possa multiplicar a 30, 60 e a 100 por 1 na vida de cada um dos meus irmãos aqui. E aquele que porventura não teve semente para semear, que o Senhor providencie, porque a tua palavra diz que o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia. Então que cada coração disposto a semear receba essa semente das tuas mãos, porque nada podemos entregar a ti se o Senhor não nos der primeiro. Abençoa, Senhor, cada família, cada casa, cada celeiro, que haja provisão, Senhor. Se existe alguém necessitado no nosso meio, Pai, que nós como igreja forte, Pai, que segue o teu exemplo, possa reunidos, Pai, suprir a necessidade dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar a Adri, que vai trazer a palavra. Estenda suas mãos para cá para abençoar a Adri. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a vida da tua filha. Nós entregamos
no teu altar, Pai, cada palavra que sairá da boca dela, que ela seja como um canal, Senhor, que absorveu tudo, Senhor, do teu coração para entregar à tua igreja. E que os nossos corações sejam também como uma terra fértil, Senhor, disponível, pronta para germinar essa palavra que o Senhor vai lançar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Hoje já estou quase sem voz, de tanto que falamos de amor, batalhamos, guerreamos, entregamos, reconhecemos que o Senhor é o Senhor dos senhores. Já aconteceu um real banquete aqui neste lugar. Quantos já comeram, quantos já estão com a barriguinha aí um pouquinho cheia? Cabe mais? Cabe mais? Amém. Porque realmente o Senhor, Ele nos traz um banquete. E eu estava ali e o Senhor veio ministrando, porque a palavra do Senhor é algo muito precioso, muito valioso, né? E estar na presença dEle é muito valioso e é muito sustento. E o Senhor me dizia isso, que estar aqui é participar do banquete. É participar do melhor. O banquete do rei. Até o banquete que nós iremos com ele, na casa que ele está preparando, não é? Aleluia. Quantos querem chegar até lá? Amém? Eu também quero chegar até lá. E essa semana nós terminamos, sexta-feira, o grande propósito. Só foram 12 dias. Mas nesses 12 dias, aconteceram muitas coisas. Nós não tivemos nem tempo um de conversar com o outro, mas eu creio que cada um passou por algo diferente, algo um pouco difícil. Obrigada, irmã. Cada um teve o seu mover espiritual com Deus. Mas que esses 12 dias, eles não foram pequenos, eles foram grandes. Amém? Momentos difíceis, momentos fáceis. E eu estava falando, perguntando para Deus, porque, irmão, se tem algo, se você quer caminhar com o Senhor, se você quer receber o amor do Senhor, pergunte para Ele como trabalhar. Se você for trabalhar no reino do Senhor, usar o nome dEle, mas você não perguntar para Ele como você vai trabalhar, você vai se cansar. Porque, como disse a pastora, a palavra do Senhor, ela é simples, mas ela é viva e eficaz. Simples para aqueles que querem aprender. O amor dele é só se aconchegar. Ele é perfeito. Mas se você não aceitar esse amor, se você não procurar ele, você não vai conseguir reconhecer e usufruir do melhor do Senhor, do cuidado dele. E eu nessa busca, nessa pergunta a Deus, temos uma Bíblia inteira, porque nada pode ser fora disso. Com muitas palavras, muitas coisas bonitas, muitas coisas fortes, mas se a gente não perguntar para Deus, a gente vai errar. E Ele pode fazer algo simples para nós, grandioso, naquilo que Ele quer trazer. E o Senhor falava comigo, perseverar. Perseverar. Se você acha que você já foi cheio nesses 12 dias, com mais o que você teve para trás, até aqui nos ajudou o Senhor, não é? Mas nós não podemos parar. Nós devemos continuar. E o Senhor me dizia, perseverar. Perseverar. E diante dessa pequena palavra que o Senhor foi colocando ao meu coração, eu me dispus a buscar aquilo que o Senhor tem a dizer para nós. E o perseverar muitas vezes não é muito fácil. Nós vemos aí nesses 12 dias, né? Como foi difícil estar aqui, cada um com seus afazeres, cada um com... Quando é só intercessão, que é um dia na semana, a gente já fica assim, quando vê está em cima da hora. Mas Deus nos move a estarmos aqui. Por quê? Porque Ele é amor.
E eu cheguei, eu falei, Deus, eu quero tanto que o Senhor fale. E eu cheguei aqui, eu fui envolvida por esse amor. E a pastora vai e diz, amor, né? Algo tão simples, mas algo tão grandioso. E Ele nos envolve com esse amor, com esse cuidado. Porque sem esse amor, sem esse cuidado, a gente não consegue perseverar. E perseverar, no nosso dicionário, perseverança, perseverar, ele quer dizer conservar-se firme e constante. Persistir. Você tem sido firme? Você tem sido constante? Porque Deus me perguntou isso. Você tem perseverado mais ou desistido? Porque se perseverar é consistir em estar firme, então o contrário disso é esmurecer, parar, ficar parado, esperando. O maná caiu do céu, lá no povo no deserto, porque eles não tinham como plantar. Era deserto. Não tinha água para vir e molhar as plantas. Lá foi aquele tempo. Mas nós precisamos perseverar, porque esse é o nosso tempo. Eles perseveraram no tempo deles. Qual é a nossa perseverança? Qual é a nossa motivação que nós devemos perseverar no dia de hoje? Hoje tem tantas coisas fáceis, mas existem muitas coisas difíceis. Aquilo que é fácil para mim, para você é difícil. Basta ver o pecado. Aquilo que eu tenho facilidade em entender, em compreender, para você pode ser difícil, a mesma coisa. E difícil para você largar. E eu já larguei, e aí eu olho para você e eu não tenho amor em você, não quero ajudar você. E Deus não é assim. Por isso estamos aqui, em unidade, mesmo que um pouquinho separadinhos. Mas o Espírito nos move, nos deixa juntos, porque somos um só em Cristo Jesus. Amém? E a palavra hoje começa lá em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Do 1 ao 9. E Isaque chamou a Jacó, e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe, e Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando-lhe ordenara dizendo, não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai. Foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Amém? Então, nessa palavra extensa aqui, rica em detalhes, ela é extensa em detalhes. Aqui tem um pai preocupado com o futuro do seu filho. Quantos pais se preocupam com o futuro do seu filho? Todos, né? Todos se preocupam.
Pai que é pai, mãe que é mãe, ele vai se preocupar. E com essa preocupação, vendo ali, ele estava observando, Isaac estava observando, ele era um grande observador, porque ele era um líder. Ele foi aprendendo a executar isso, né? E um grande líder, ele observa as coisas. Você é líder na sua casa. Você lidera. Podemos não ter nomes grandiosos na mídia, mas você é um líder. Um líder de você mesmo, um líder do seu corpo, do seu templo. Muitos não entendem isso. E Deus fala que a gente precisa observar, ser observador. A palavra não fala vigiar e orar em todo o tempo? Nós precisamos vigiar, precisamos orar, buscar. E esse pai estava ali observando e ele viu que não tinha. Ele viu a maldade. Ele, com cuidado ali para com o seu filho, ele deu uma direção. Como Deus faz conosco, né? Então, nesse texto, observamos um pai zeloso, preocupado com o futuro de seu filho, ao qual ele dá uma direção. Enquanto o pai instruía um filho, o outro também observava esta instrução. E também tomou para si instruções para seu proveito. Quantas instruções você tem observado? E você tem tomado para si também? Ou você tem deixado passar? Estou fingindo que eu não estou vendo. Principalmente quem tem irmãos, né? Se colocando nessa situação. Como é mais fácil você ver que o mais velho, ele está indo por um caminho. Se é um caminho bom, você tem a chance de fazer o seu caminho ser com menos erros do que o seu irmão mais velho. E também, se é um caminho bom, você também tem chances de também ir ali na rabeira dele, né? E pegar as coisas boas, sempre olhar para as coisas boas. E o ruim, tira. Por isso, precisamos estar em comunhão com Deus, pois quem instrui é observado, e o que recebe a instrução também. Porque enquanto o irmão estava sendo instruído, o outro estava ali, só ouvindo, só ouvindo. Isso também é sabedoria. O irmão falou sobre sabedoria. Precisamos buscar sabedoria em Deus. Precisamos não ser oportunistas. Oportunistas é diferente. O oportunista, ele vê a oportunidade, assim é Satanás. Ele é oportunista para as coisas ruins, para o nosso lado mais fraco, não é? Não é isso, não é você ser oportunista. Porque você é filho de Deus, você é sábio, você não é oportunista. Amém? E caminhando ali um pouquinho, em Gênesis 28 mesmo, aí no versículo 10, do 10 a 11... Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Você já se imaginou dormindo em cima de uma pedra? Não, fora o corpo dele, né? Fala da pedra na cabeça. E o corpo também, no chão. Às vezes um matinho, ele pegou ali, fez, né? Mas a pedra na cabeça, gente, dói, né? Imagine uma noite ali, com a sua cabecinha na pedra. Travesseiro, quando é meio duro, já é uma coisa difícil. Imagine a cabeça numa pedra. Aí você recebe do seu pai um direcionamento. E aí você sai para cumprir aquele direcionamento. Porque aqui não fala que ele deu uma questionada. Não, ele obedeceu. E essa atitude da obediência, no entanto, que o irmão viu a obediência dele. E Deus usou essa situação para tocar Esaú. E aí você pensa, né? Mas o pai foi zeloso, então as coisas vão acontecer de uma forma
Zelosa? Fácil. O que é zeloso para você? O que é zeloso para mim? Nós queremos o fácil, né? Mas o zeloso não é isso. Porque o pai, ele ensina o caminho, ele vai ali ensinando. Mas o caminhar, quando nós já estamos crescidos, é nosso. É a nossa perna que vai ter que andar. É a nossa perna que vai ter que caminhar. O bebê a mãe leva. E quando a perninha ainda é curta, chega num determinado... vai pegar ele e vai continuar o caminho. Mas quando nós já estamos maduros, nós vamos caminhar. E esse filho, talvez, ele tenha pensado, o pai direcionou, vai ser... Mas não. Quantas vezes você escutou uma direção e você saiu, crendo que aquela direção era uma direção boa, mas aí você se depara com a noite, mas aí você se depara com desconforto. Qual vai ser a sua reação? Ele poderia parar nesse momento, né? Eu vou voltar. Na casa do meu pai eu tinha lá a minha cama, eu tinha a minha rede, talvez, na tenda, né? Eu não pesquisei ao certo como que seria ali a vida deles, porque a gente imagina o hoje nosso, né? Com a cama, Mas era, com certeza, mais confortável na casa do pai. Mas, mesmo assim, ele não voltou. Ele continuou. Jacó começou a caminhada e já começou as dificuldades. Mais uma, né? Porque lá para trás a história de Jacó é árdua. Mas ele não parou. Ele continuou. Qual tem sido o travesseiro de pedra que você tem deitado e que tem te feito parar? Eu estava com uma dor na cabeça esses dias. Fiquei com torcicolo há 2 semanas atrás. E não foi nada fácil, gente. Um dia foi terrível. Então, qualquer dor não é bom. Nós, seres humanos, não gostamos de dor. Mas ele não parou. Ele continuou. Então, onde você tem parado? Por que você tem recostado sua cabeça e você tem parado? Não pare. A noite vai passar e o dia vai chegar. Continua a sua caminhada. Continua. Porque o pai não voltou atrás da instrução. Ele continuou. A instrução ainda não foi cumprida. A missão não foi cumprida. Então, continuamos. E lá em Gênesis 28:12. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tomar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que tenho dito. Aleluia. Em casa você leu o restante, porque aí ele acorda e ele se lembra. Não era um sonho qualquer. Ele teve uma experiência com o Senhor. E ele não levou aquilo só como um sonho. Ele levou aquilo como realidade. O que você tem tido de experiência com o Senhor e você tem achado que é só um sonho? Porque eu dormi mal, estava meio... E tem experiências que não é tão gostosinha assim não, né? Existem aquilo que o Senhor vem falar com a gente. E tem o tentador também te tentando. Mas quando o Senhor vem
e vê a sua aflição e te dá uma palavra e te dá ali total confiança, eu estarei contigo. Por que você tem duvidado? Apesar da pedra, não duvide, porque o Senhor está com você. Ele não te deixa, mas como disse o pastor, nós deixamos, Ele nos deixa ir. Não deixe que o Senhor deixe você ir, permaneça com Ele, permaneça na presença dEle. Porque se você não permanecer, Ele nos deixa livre, não somos fantoches dEle. Não estamos presos, estamos livres. Liberdade é algo que não pesa, é algo que nos traz paz. Amém? Muitas vezes queremos ter experiências com Deus, mas só se for bem confortável. Porém, foi com Jacó em uma noite, com um travesseiro que era uma pedra, que Deus falou com ele novamente. E ele faz ali, no versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu, em paz, tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Aleluia! Como a pastora, falou que fez uma prova com Deus. Gideão fez provas com Deus, E eu vejo Deus querendo que nós, provei de mim. Ele fala para a gente provar dele. Ele fala para a gente fazer a prova com ele. Porque não é desafio. Não entenda que é desafio. Se você me der isso, Senhor, aí não. Ele pediu para o Senhor ir com ele. Ele não estava pedindo nada. Ele estava pedindo o quê? A presença. Você tem pedido a presença do seu pai? Às vezes eu me esqueço. Às vezes eu vou sair em algum lugarzinho assim. Vou ali no mercado. E eu esqueço. Porque eu já estou tão assim na graça, eu já tenho tanta certeza que o Senhor está comigo. Mas orar e vigiar em todo tempo é algo que está ali porque existe o perigo. O perigo está ao nosso derredor. Então, peça a presença do Senhor em todo momento. Peça que Ele te revista em todo momento. Nunca é excessivo pedir a presença do Senhor. Nunca vai ser sobra a presença do Senhor. Até porque Ele diz que Ele faz os nossos lagares transbordar. Ele faz o azeite transbordar, não é? Então não basta ser cheio, temos que transbordar. Então transborde na presença. Só não peque, mas transbordar na presença é o ideal. Amém? Que às vezes a gente até peca e acha que isso não é demais, mas a gente esquece de pedir a presença do Senhor. Amém? Aleluia. E lá em Filipenses, capítulo 4, no versículo 7... o capítulo 4, versículos 7 e 8. Amém? Estava quase fugindo da minha Bíblia também. Fugiu da Bíblia de vocês, gente?
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aleluia! No que você tem pensado? É louvável ao Senhor? Às vezes a gente vê que uma criança ela pergunta mais, Jesus gosta disso? Para os adultos, ela se importa mais com o que agrada a Deus do que nós. Nós, depois que crescemos, perdemos isso mesmo, né? Começamos a ser moldados pelo mundo, mas a gente tem que voltar ao molde do Senhor. A gente tem que voltar a deixar de ser moldado por Ele. E começar a pensar. O Senhor estaria nesse lugar? O Senhor pensaria nisso? Porque se a gente pensar em coisas que são vãs, nós vamos retroceder. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil perseverar. E a gente vai querer voltar. Porque está pegando o calinho no sapato. A pedrinha já está virando pedrão. Mas pare, tira a pedra, coloca ali um band-aid e vamos continuar. Tudo vai passar, tudo vai melhorar. Mas qual é a sua motivação? Se a motivação é louvável ao Senhor, essa motivação, não vai ser peso para você, não vai ser peso para mim. Vai deixar que você ande no caminho. Vem as dificuldades, mas você está ali, continuando. Essa orientação era uma orientação boa. Por isso, continuou na orientação. Como temos paz quando obedecemos nossos pais, mesmo sem entender bem suas direções. O pai da terra não pode ver as coisas além, eu não posso ver além daquela parede. A gente não pode ver além dessas paredes que estão aqui. Mas o nosso Senhor, ao qual tudo vê, tudo ouve, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Amém? Você crê nisso? Então Ele está te olhando. Ele está te observando. Então, se eu e você cremos nisso e fazemos isso ser real no nosso dia a dia, o fluir de Deus não vai ser pesado. Obedecer a Deus não vai ser pesado. Obedecer a Ele vai ser prazeroso. Vai ser leve. Amém? Isso vai nos trazer paz, isso vai nos trazer entendimento. Então, se o Pai da Terra, ele tem uma visão, Deus dá a visão, mas é limitada. Mas o nosso Pai Celestial é ilimitado. Aleluia! E Ele falou lá para Jacó, Ele assegurou Jacó que Ele estaria com ele. Ele assegura para mim. E Ele assegura para você que Ele estará com você. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu. Você crê nisso? Ou você tem descrito no seu dia a dia? Não vamos duvidar, não vamos acreditar nessa mentira que Satanás vem e coloca nos nossos ouvidos. Amém? Vamos voltar lá para Gênesis 28, 20. Esse já foi lido, desculpa. E pedimos, né, quando pedimos a presença do Senhor, Ele vem. Ele vem e Ele nos dá a garantia de ida e volta. Porque Ele garantiu a ida e a volta. Mas Jacó só estava vendo a ida. Mas nós temos que ter uma visão de fé, que nós vamos ir e nós vamos voltar.
Amém? Efésios 6, versículos do 10 ao 20. Mas como ir sem proteção? Mas como ir sem garantia? Efésios capítulo 6, do 10 ao 20. Que fala ali da armadura do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os príncipes das trevas e contra deste século, e contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém? Então, precisamos disso. Precisamos uns dos outros, precisamos ter a confiança, precisamos nos revestir de nada mais, nada menos que o poder de Deus. Porque não é nós que fazemos, mas é Ele em nós. É Ele nos cuidando. Porque não tem como você ir a um lugar e você não estar preparado. Como que você vai chegar em um lugar se você não sabe o endereço? Como que você vai ir para um lugar se você não está revestido do poder de Deus? Então, esteja revestido. E não só para você. Você também tem que lembrar dos seus irmãos, lembrar dos outros, dos santos. Lembrar que o Senhor não quer só para você. Ele quer que sejamos unidade, é o conjunto, é o povo. Amém? Você se considera o povo do Senhor? Amém, aleluia. Nós somos o povo, a geração eleita. É tão forte isso, né? Geração eleita. Porque em todas as áreas da nossa vida, no nosso particular, em algum lugar da nossa vida, lá nós fomos rejeitados. Nós somos rejeitados em algum lugar e nós nos rejeitamos em algum lugar. E vem o Senhor e fala que nós somos a geração eleita, nós somos o povo eleito. Essa é a nossa geração. A geração passada nós não pudemos fazer nada. E nem na geração futura nós não vamos fazer nada. Mas essa é a geração. A geração que está sobre o poder do Senhor, e nos foi dada confiança. Deus nos confiou vidas. E é muito importante isso. Muito, muito importante vidas. Porque assim como eu sou amada, vocês também. Então, cada pessoa que fala algo do Senhor, hoje eu falava, Senhor, eu vou entregar algo que é tão precioso que vem de Ti. Então, isso gera um temor. Então, em que em nenhum momento, hoje de manhã eu falava com a irmã, a gente pode fazer até movimento, a gente pode usar a palavra e ter emoção, mas não vai ter transformação. Agora, quando o Senhor é aquele que é o cabeça, é Ele quem faz, aí a transformação acontece. Amém? Aleluia. E eu vejo que esse caminhar de Jacó era um transformar.
Porque Deus vinha transformando esse homem. Quem se lembra qual é a qualidade, qual é a palavra que é baseada assim para falar? Jacó, o enganador. Era esse o passado dele. Qual é o seu passado? Qual é o meu passado? Que está hoje no seu presente, no meu presente, paralisando que a gente continue a andar, porque é passado. Não pode estar aqui hoje. Você era, mas você não é mais. Você era usurpador, eu era enganadora. Eu era mentirosa, você era mentiroso. Mas hoje não somos, não queremos. Devemos tomar essa postura. Porque se Jacó continuasse com a mesma postura, ele não teria obedecido. Qual é a qualidade que ainda está encalacrada em você? Qual é a fama? Nós falamos de boa fama. Se há boa fama, nisso pensais. Como que quer que pensem sobre você? Como que eu quero que pensem sobre mim? Precisamos de uma boa fama. E quando falarem no nosso passado, eu era. Mas o Senhor me transformou. Aleluia! A transformação. Aleluia! E é esse o intuito de Deus. Porque se não fosse para Ele transformar, Ele não se entregaria. Para quê? Tanto sofrimento. Para nada. A transformação. Quando encontramos o Senhor. Quando obedecemos. Quando seguimos sua direção. Aleluia. E agora, em Gênesis 29, pular um pouquinho lá para o versículo 14. Não, versículo 9. Gênesis 29, versículo 9. Estando ele ainda, Jacó, ele nesse caminho, ele chega ali no poço de Arã, e ele começa a fazer, ele vê as pessoas e ele começa a conversar com as pessoas. E as pessoas estavam indo levar as ovelhas, né, para tomar água nesse poço. E ali ele estava conversando com os homens daquele lugar. Se você ler o capítulo 29 desde o começo. E no versículo 9 ele fala assim: estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Então, Deus, o pai havia falado para ele: vá para você encontrar a sua esposa, né? E ali acontece um momento em que ele vê ela, vê aquela mulher, não sabe quem é, mas chama a atenção. E essa mulher não estava fazendo nada. Ela estava trabalhando. Então, às vezes, a gente espera que as coisas vão acontecer na vida da gente estando em lugares. Eu vou em lugar lá para buscar, para acontecer. Eu preciso ir em tal lugar para encontrar tal pessoa, porque eu não tenho muitos amigos, eu preciso estar em tal lugar. Porque eu não sou muito, eu preciso aumentar a minha socialidade. E a gente está trabalhando de uma maneira errada. E essa mulher, ela estava trabalhando para o seu pai e ela estava cuidando. Do que você tem cuidado? Você tem cuidado de si mesmo? Você tem cuidado das coisas que são do seu interesse, da sua família? Ou você tem ido por conversinhas? Chegam conversas até mim. Muitas conversas. Já fui imatura? Já. Mas o Senhor, Ele vai mudando você, Ele vai moldando você, e conversinhas não vão fazendo sentido. Então, que você não seja pego ou pega
de uma maneira errada, de uma maneira que não é a maneira ao qual o Senhor gostaria que você fosse encontrada ou encontrado. Amém? E esse detalhe me chamou muito a atenção, porque às vezes a gente olha para aquilo que não é para olhar. Temos, né, o exemplo de Davi, um homem extraordinário, mas ele quis tirar uma folguinha, digamos assim, e ele acabou olhando para o que não era para olhar, ficando na onde não era para ficar, fazendo um corpinho mole, e às vezes acontece isso nas nossas vidas. Então, que você esteja trabalhando de uma forma correta, que você esteja fazendo algo proveitoso, e que você seja achado ou achada. Amém? Ali em Gênesis 29, do versículo 14 ao 20. E ali, então, acontece que esse homem vê essa mulher, né? Mas essa mulher, ele vem e fala com essa mulher de uma maneira que ele ficou emocionado ao saber quem ela era. E ele fala com ela, se apresenta, e ela vai ao pai falar que ele estava ali, que Jacó estava ali. E aí no versículo 14, então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês. Depois disse Labão a Jacó: por que tu és meu irmão? Há de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te a dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Aleluia. Então aqui, ele começou a chegar no seu propósito. Ele foi para escolher uma esposa, para achar uma esposa. E ele, aos seus olhos, e eu creio que por também estava sentindo que era de Deus, ele achou, né, a sua futura esposa, poderia dar certo. E ali esse pai, ele fez a proposta. E esse pai concedeu. Mas, como disse o nosso pastor de manhã lá do Nelville, que às vezes, olha, tem uma notícia. As coisas vão piorar. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil assim a caminhada, não é fácil a gente fazer as conquistas. E continuamos tendo que ter fé. Os olhos da fé não podem se fechar. Os olhos da fé devem estar abertos, ainda que eu não veja. Mas o meu Senhor me prometeu. Amém? E Ele é fiel para cumprir. Eu posso ser infiel, mas o Senhor é fiel. Fiel, fiel até o fim. E eu tenho que aprender a ser fiel. E aqui há um acordo. Mas o que será, né? Alguns podem conhecer essa história, podem estar se lembrando dessa história agora. Mas quando eu li, eu falei, como as histórias se repetem na nossa vida. Como as coisas que acontecem com os nossos pais, talvez, as maldições com eles, sobrecaem também sobre nós. Não porque isso é uma regra, mas sabe por quê? Porque Satanás não tem nada de novo. Ele é sempre o mesmo.
Agora a palavra do Senhor diz que ela se renova a cada dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas Satanás não. Então ele vai agir das mesmas formas. Mas é nós que somos distraídos. Fala sério, né, gente? Como a gente é distraído. A gente vê acontecer com uma amiga, com um amigo. A gente vê acontecer com um parente. E a gente vai lá e cai na mesma bobagem. E se a gente for ler aqui a história para trás, a gente vai ver, né, enganação. E vem aqui, coitadinho de Jacó. Ele é enganado. E aí ele trabalha esses 7 anos. Mas quando é para ele receber o seu prêmio, e aí a gente vai ver. Deixa eu ver aqui. Depois que Jacó trabalhou os mais 7 anos, depois que Jacó trabalhou os 7 anos, ele foi pensando que ia ter o seu prêmio. Mas não foi bem assim. Aí lá no 21, capítulo 29, no versículo 21, ali ele começa, né? E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu esteja com ela, entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E ali começa uma encenação para que aquele homem, Labão, ele enganasse a Jacó. E Jacó crendo que ele ia ter a sua recompensa. E aconteceu que pela manhã, lá no versículo 25, ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não tenho servido por Raquel. Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra pelo serviço, que ainda outros 7 anos servires comigo. Você quer uma coisa, e você trabalha 7 anos por aquilo. Vamos para o nosso olhar de hoje. E chega a data para que você finalmente pegue aquilo. E de repente é outro no lugar. Qual é a sua reação de ser humano? Revolta? Cansaço? Tem gente cansada aí. Acorda, povo! Glória a Deus! Eu estou tentando, gente, falar, não tão mansamente, mas eu sei que o cansaço pega essas horas, né? Amanhã é segunda! Aleluia! Quem tem trabalho? Amém! Aleluia! E ali está essa situação. O que você faria? Largaria, né? Fala sério. 7 anos não é 7 dias, não. É muito tempo. E aí entra o que, gente? Perseverar. Será que ele desistiu? Quem lembra da história? Não desistiu não, né? Ele continuou. Porque o seu amor era verdadeiro. Porque aquilo que ele queria era verdadeiro. E vai lá ele e trabalha os 7 anos. Aleluia! E aí ele tem, lá no versículo 28, e Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel e sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel
mais do que Léia e serviu com ele ainda outros 7 anos. Aleluia. Foi difícil. Creio que não foi fácil para Jacó. E quando você pega aqui para continuar a ler o que aconteceu, não parou a perseverança de Jacó. Ele foi provado muito ainda por Labão. A história desses 2 parentes ainda foi uma história amarga em momentos. Não sei como era o coração de Labão. Eu fiquei pensando, Deus, qual era a intenção de Labão no começo? Eu creio que fosse, pelo que está declarado, quando ele encontra Jacó, ele beija Jacó, ele fica alegre com Jacó. Então tinha ali uma alegria, mas ao longo do tempo, Labão viu uma oportunidade. Porque Jacó era abençoado por Deus. E tem um determinado momento em que Labão até fala, não se aparte de mim, porque Deus se agrada a ti. E Deus o abençoa, e eu sou abençoado porque você está comigo. Será que você tem sido abençoado? Um homem, uma mulher abençoada, que as pessoas querem você perto? Amém. Amém. Se você não se acha, pois esta noite que o Senhor revele a ti que você pode ser um homem, uma mulher abençoada, agradável às pessoas e que as pessoas queiram estar com você. E se isso não acontece ainda, pode acontecer, porque não era assim comigo. Eu não era uma pessoa agradável. Hoje eu acho que eu sou, né, gente? Acho que eu melhorei. Preciso melhorar muito. Quero estar muito com o povo de Deus. Porque isso aqui é maravilhoso. A reunião dos santos está próximo dos irmãos, é maravilhoso. Amém? Quantos se sentem alegres quando nós estamos reunidos, seja com 1, com 2 ou com mais? Não sei se você olhou para trás, quem está aqui na frente às vezes não vê a igreja, mas lá de trás você tem uma visão aqui da igreja. Hoje nós estamos em muitos, mas não é esse número, não é o número, mas é a graça de Deus que nos torna agradáveis. E essa graça é a qual o Senhor quer derramar sobre nós. Amém? Aleluia. E Labão vendo isso, ele queria aquele homem de Deus para perto dele. Ele queria a presença. Então, se você quer uma pessoa junto com você, do seu lado, fale para essa pessoa o quanto ela é especial no seu dia a dia, que você tem a oportunidade de falar para as pessoas. Sabe, às vezes as pessoas elas são tão descrentes delas mesmas, que elas não conseguem ver esse lado. Às vezes elas estão tão fechadinhas dentro delas, que elas não conseguem ver a transformação que Deus está fazendo. Sabe, esses 12 dias que a gente teve aqui, teve pessoas que nesses 12 dias foram transformadas, o que pessoas com muitos anos não foram. Sabe por quê? Deus mudou? Deus era mais fraco antes? Não. O Deus é o mesmo. Mas há uma liberação que só existe em nós, uma porta que é só nossa, que é só eu que posso abrir dentro de mim, que é só você que pode abrir dentro de você, para Jesus entrar e fazer. E isso é tão forte que as pessoas, mesmo que elas tornem o seu coração que era bom, tornem mal, Deus vai tornar ao seu favor. E Deus vai cuidar de você. Porque quando Jacó foi sair dali, que ele viu que ele tinha que sair da presença de Labão, e Deus, ele fez, lembra daquela promessa no começo? Que Deus fala, e ele pede para Deus ir com ele, e Deus fala que ele ia e ele ia voltar em segurança para sua terra. Deus chega um dia ali e fala para ele voltar para a terra dele. Que está lá em Gênesis 31.
Gênesis 31. Então ouvi a palavra dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó, e disse o Senhor a você: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Aleluia. Então, quando Deus diz, volta, vai, acontece, eu faço, acredita. Ele vai te levar e Ele vai te trazer, Ele vai te conduzir, aleluia, em segurança. Glória. Mas aí, como sair de uma situação ao qual anos ele estava lá, ele construiu uma vida, ele teve filhos, ele tinha gado, ele tinha as ovelhas, ele tinha tudo, ele tinha um monte de coisas para carregar. E não era igual hoje, né, gente? Você pega um caminhão de mudança. Não, era ir com a comitiva, andando, parando e andando. Mas o Senhor tinha falado para ele, né? Então Jacó pensou, vamos lá. E ele chama toda a família, mas não foi fácil. Aí, se você pegar ali e ler, tem detalhes maravilhosos nessa história. Não vou ler, porque o nosso tempo já... Mas eu quero terminar, porque isso é muito importante para nós. Perseverar quer dizer o quê? Constantemente firmes. Então, a gente tem que ser firme. Tem que chegar até o fim. Aleluia. Então, aí lá no 31, no versículo 24... Aí sai Jacó, ele sai, vai lá para... E Labão, ele saiu para um outro lado lá um dia, e Jacó pegou as coisinhas dele e falou, vamos gente, vamos. E aí no versículo 24, veio porém Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse, guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Gente... Quando você tem uma promessa de Deus, vai ter gente que não vai entender. Vai ter gente que vai querer te segurar. Isso já é uma prova para Deus saber se você realmente está ouvindo. E você tem que ser aprovado. Porque é Deus falando com você. Então você tem que seguir em frente sem ter medo. Eu sei que às vezes dá medo. Porque acontecem umas coisas assim, que é para tirar a nossa certeza. Mas você não pode permanecer, deixar que isso permaneça na sua vida. É momento. Volta de novo. Volta para a trajetória de Jesus. E aí você tem que voltar na confiança. E aí Deus fala até ao teu favor, até com quem não ouvia. Porque não tem relato que Labão ouvia Deus ainda. E nesse momento Deus vai lá. Deus dá um sonho para Labão e fala com Labão. E alcançou, pois, Labão a Jacó. Então, quando Deus para, o inimigo não vai poder, mesmo que ele seja um inimigo que era o seu amigo, mas que em um momento, ele tem atitudes de inimigo. Porque Labão não era um inimigo declarado, ele era um oportunista. Digamos que Jacó era só a galinha dos ovos de ouro, e ele foi-se. Ele fez várias, ali atrás tem um pacto que eles fazem ali para Labão, de novo passa a perna, né? Mas os anjos do Senhor, diz que os anjos do Senhor iam lá no ventre das ovelhinhas e mudava lá as ovelhinhas. É muito lindo isso. Para quê? Para Jacó continuar abençoado. E mesmo Labão fazendo as coisas erradas. Tentando usurpar, tentando enganar, que era o que Jacó era o enganador. Então ele estava sofrendo na sua vida coisas que eram do passado dele. Mas que estavam tentando assolar ele ali de novo. Então nós não podemos deixar essas coisas acontecer. E aí Deus vai ao meu favor para cuidar de mim, para cuidar de você. Aleluia. E lá no versículo 29,
Poder havia, Labão fala para Jacó, poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo, guarda-te, que não fales mal, não fales a Jacó nem bem nem mal. Aleluia. Então, ou seja, Deus não vai deixar nada vir nos ferir, diante da obediência, diante daquilo que o Senhor nos diz, nos promete. Amém? Você terá força para persistir? Você terá força para honrar esse Deus? Ah, não sei, Adria, eu também não sei, se eu for pensar em mim. Mas Deus é aquele que te sustenta. Deus é aquele que quer te fazer forte. A nossa fortaleza está no Senhor. E 2 últimos que eu quero compartilhar com vocês. Efésios 5:15. Efésios 5, versículo do 15 ao 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia, aleluia. Quem quer se encher do Espírito de Deus? Oh, glória, esse Espírito que não nos dá peso, esse Espírito que nos dá leveza. Aleluia. Seja sábio, seja prudente. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 23 e 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 23 e 24. Ops, acho que eu marquei errado, gente. É capítulo 5. Capítulo 5. Aqui. Capítulo 5, 23, 24. Amém? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é os que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Aleluia. E ali segue, que é uma carta, né, para os irmãos lá. Então, que nós sejamos irrepreensíveis, que o Senhor, Ele nos santifica. Aleluia. Que vocês possam comer desse alimento, dessa palavra que o Senhor compartilhou comigo. E primeiro Ele falou comigo, Ele falou, olha, persevera, persevera. Eu falei, Deus, mas eu já estou perseverando. É mais, é sem peso. É com alegria. Eu te dou alegria. Deus, é verdade, né, Deus? Como às vezes a gente deixa se abater. Tão fácil. Porque existe uma eternidade a nos esperar. E se eu quero essa eternidade, eu tenho que confiar. Eu tenho que perseverar. E hoje ainda a gente, né, teve a reunião lá no Nelville e é algo assim. O pastor falou algo que, se você não acredita, não fale. E eu acredito nessa palavra. Eu acredito que essa palavra realmente é viva, realmente é eficaz. Não sou eu que dou poder, mas é o Senhor que, através de mim, apesar de mim, Ele tem o poder, Ele tem o domínio. Amém? Então, que possamos ser perseverantes. Aleluia. Eu quero orar com vocês bem rapidinho. Orar pela Rafa também, que está, né, lá. E orar por esse quesito, que nós sejamos perseverantes. Pai, em nome de Jesus,
esta é a tua palavra, Senhor. Esta é a tua exortação, esta é a tua direção, Pai. Assim como Jacó, ele tinha, Senhor, um passado, ele passou por grandes coisas, grandes tribulações, ele por desvio de conduta, por achar que era mais fácil, ele também ouviu, Senhor, vozes que não eram a voz do Senhor. Ele foi, assim, manipulado e ele levou coisas que não eram para ele levar, ele fez coisas que não eram para fazer, e às vezes a gente é assim, Deus. Leva assuntos que não é para assuntar, ó Pai. Mas Deus, o Senhor diz que é para a gente perseverar, ó Pai. Perseverar na Tua palavra, perseverar na Tua verdade, Deus. Ajude a mim, ajude a cada irmão que está aqui, Senhor, a perseverar na Tua vontade, a perseverar na Tua palavra, Deus. A perseverar no caminho ao qual o Senhor nos mostra que é o caminho da verdade, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor nos faça um amar aos outros. Porque quando nós amamos, ó Pai, nós não desistiremos de dar o braço, dar a mão, ó Deus, ou até carregar o próximo quando ele não pode mais andar, ó Senhor. O Senhor é o que torna as nossas pernas que são vacilantes, pernas firmes, ó Deus. Pai, que em nome de Jesus, os céus se abram, que nós tenhamos fé quando nós falamos do Senhor, que nós venhamos a crer nessa palavra, Deus, não só por momentos, ó Pai, mas que essa palavra, Deus, esteja gravada no nosso coração, oh, aleluia, no nosso coração, que da nossa boca flua a Tua palavra, que é verdade, Deus, e que quando for falar, Deus, palavras torpes, o Senhor freia a nossa boca, Deus. Que o amor do Senhor seja o que flua de nós, ó Pai. Oh, aleluia. Por isso te peço, Senhor, que o Senhor nos ensine a ser perseverantes e chegar até o fim. Deus, também pela vida da Rafa, Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, de pé, em fé, Senhor. Nós nos colocamos, ó Deus, nós não sabemos o que está acontecendo, Pai. A nossa visão é limitada, Senhor, mas a visão do Senhor é grande. Nada passa aos olhos do Senhor, ó Deus. As palavras aqui dessa terra passam, mas as Tuas palavras não, Senhor. E o Senhor nos prometeu estar conosco até o fim, Senhor. E eu tenho a certeza que o Senhor está com a Rafa. Não sabemos o porquê, mas assim como Jacó, ele tinha um determinado propósito, Deus. A Rafa também tem, Senhor. Este caminho está sendo árduo, Deus, mas ajude ela a persistir, ó Deus, em Ti, Pai, em nome de Jesus. Guarda ela, guarda a sua família, Deus, que o Senhor seja real em todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma festa, um aplauso e aleluia para Jesus.